Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o terceiro e último dia do nosso workshop EBAC, As Profissões do Marketing Digital, Como Ingressar na Área, com Stephanie Trotta. Vocês estão me escutando bem, gente? Dá um okzinho para mim aí no chat. Oi, olá, Paulo. Sim, Igor, tudo ótimo. Cássia, muito bom, gente. Bem-vindos e bem-vindas novamente. Chegamos aí nesse terceiro dia desse workshop tão especial, né? Para a gente esquentar um pouquinho para o dia de hoje, eu vou trazer mais informações para vocês sobre o curso de marketing digital da EBAC, gente. Nos outros 2 dias, eu apresentei um pouquinho do conteúdo, apresentei um vídeo, alguns slides falando, né, do que o curso oferece para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do curso. O curso é todo estruturado em videoaulas detalhadas e de fácil entendimento, que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular, no momento que achar mais propício. Você vai desenvolver atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. Vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos. E você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o conhecimento adquirido. Uma grande oportunidade para enriquecer o seu portfólio, que a gente falou ontem, inclusive, de portfólio. E hoje é o último dia para você aproveitar esse nosso super desconto especial no valor de 50% do curso de marketing digital. Como vocês já sabem, para ter acesso e garantir esse desconto, é só clicar nesse botão vermelho, clique aqui na tarja verde que aparece em cima da nossa tela, tá? E esse clique não inscreve vocês automaticamente no curso. É só um jeito da gente fazer um cadastro, vocês ficarem em contato com a EBAC, tirarem todas as dúvidas de vocês antes de tomar aí a decisão, tá bom? E hoje é o nosso último dia de aula com a Stephanie Trotta. Tenho certeza que pela animação do chat nos outros 2 dias, que vocês estão curtindo muito todo o conteúdo que ela está trazendo. Então, aproveitem ainda mais esse último dia. Comentem, tragam suas dúvidas aqui no nosso chat, tá? Não esqueçam, por favor, de clicar no... deixa eu ativar aqui, inclusive. Isso. Clicar no pontinho de interrogação para a pergunta de vocês aparecer destacada aqui na nossa apresentação, tá bom? Ao longo do encontro todo, podem ir mandando as dúvidas de vocês. Conforme a Stephanie for passando pelos tópicos, a gente vai parando e vai trazendo as perguntas, tá? Então, hoje, no terceiro dia, falaremos sobre a narrativa da sua trajetória profissional com técnicas de storytelling. Então, a Stephanie recebeu as atividades que vocês enviaram, né? Então, hoje ela vai dar feedbacks, dicas para esses exercícios aí que vocês fizeram. É um momento da gente conversar também sobre o mercado de trabalho, marketing digital e tirar as dúvidas finais. Então, Stephanie, muito bem-vinda. Chega mais. Obrigada, Carol, pela introdução. Oi, gente, tudo bem? Queria que vocês me contassem aqui se ficou alguma dúvida com relação ao material que foi apresentado ontem, se tem alguma coisa que ficou na cabeça de vocês ou que vocês ficaram pensando depois, que queria esclarecer. Me conta aqui um pouquinho, eu vou abrindo aqui a apresentação. Então, ontem a gente conversou aqui sobre o currículo, sobre o portfólio, sobre o perfil do LinkedIn, vimos bastante funções, né, no LinkedIn, conversamos sobre a hierarquia dos currículos, então teve alguns assuntos aí bem importantes, né? Algum de vocês chegaram já a mexer no LinkedIn, fizeram alguma alteração no perfil de vocês, se arriscaram? Já atualizou? Suzane, o Paulo ainda está editando. Legal. Boa.
Ainda não. Tem gente que fica mais tempo se organizando, né, separando material. Já mudou o link de acesso. Isso é a dica mais rápida de aplicar, né? Aquela de limpar o URL do LinkedIn. Muito bom, Maria Clara. Legal. Então, gente, hoje no dia 3, a gente vai dar uma olhadinha no material que vocês enviaram. Como eu falei para vocês, né, a gente não vai expor o nome nem nada, então eu ocultei o nome dos textos que tinham nome escrito, tá? Então podem ficar tranquilo que a gente não vai expor ninguém. E a gente vai levantar mais algumas dicas, mais algumas coisas que são interessantes da gente estudar para essas construções, tá? Só para deixar bem claro que com relação ao exercício, eu fiquei bem impressionada, não estava esperando receber as histórias tão bem construídas como vocês mandaram. Achei super bacana, deu para ver várias dicas já de storytelling no texto. Então a gente vai pegar mais nos detalhes mesmo e mais para levantar alguns assuntos e entender o que vocês alterariam ou qual que é o outro tipo de forma de dizer aquela informação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses detalhes nos exercícios, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é sobre a jornada do herói completa, tá? Então, na primeira aula, a gente conversou sobre esse contexto, né? Sobre esse conceito da jornada do herói para você construir uma história de storytelling, tá? Utilizando storytelling. O que é importante aqui para a gente entender a jornada completa, né? Depois que vocês passaram pelo desafio de escrever, de pensar como que vocês falariam sobre a história de vocês numa entrevista, ou seja, depois que vocês passaram um pouco pelo processo de tentar construir isso, é legal a gente ter, tipo, uma receita de bolo que a gente consiga ir adaptando conforme a gente precisa dela, né? Então, a jornada do herói, ela te ajuda a contar uma história de forma mais estruturada, de uma forma que cause mais impacto e que, igual a gente falou lá na primeira aula, que esteja muito mais valorizando o processo e tudo o que aconteceu ao longo do processo do que somente o resultado. Tá? Então, a jornada do herói, ela passa por 3 fases principais, tá? A primeira fase é quando você percebe que tem alguma coisa acontecendo, então você vive um mundo comum, né? Você tá na sua zona de conforto, você recebe um chamado à aventura. O que é isso, né? Algo te provoca, algo te tira do seu centro, né? Então, por exemplo, ontem teve gente aqui que contou sobre a história de ter se formado em arquitetura e foi para o marketing digital, né? E está fazendo essa transição. Então, qual que foi o chamado para essa transição? O que foi que despertou? Tá? E aí, inicialmente, essa pessoa, ela recusa o chamado, ela tem medo desse chamado, ela busca mentores, ela busca informação, então vai passando por essa jornada aqui da dúvida, do despertar, tá? Depois a gente entra aqui na parte em que a pessoa já está vivendo a experiência. Então, legal, depois que eu pesquisei, que eu falei com mentores, né, que eu passei pela fase 4, eu começo, então, a cruzar essa fase da zona de conforto. Eu começo a sair da minha zona de conforto, eu começo, então, a fazer alguns testes, a começar a ter o que eles chamam aqui aliados e inimigos, são pessoas que participam da sua jornada, né? E aí você vai, se aproximando de se aprofundar naquilo, quando você percebe que você teve uma recompensa. Então, aqui é a jornada, né? Então, quando você conta o seu case de sucesso, quando você conta algo que você concluiu, algo que foi a primeira coisa que você fez depois que saiu da zona de conforto. E aí, o que eles chamam de caminho de volta aqui é você voltar, então, a tentar se reencontrar, um novo chamado, aquela conclusão mesmo. Então, e depois disso, hoje eu me sinto já estável, eu sinto que eu consigo fazer atividades de forma mais sênior. Então, assim, é a conclusão mesmo que te traz para uma zona de conforto de novo, te tira da trajetória. Então, resumindo, tá? A história do herói nada mais é do que algo que te tira do centro, então algo que te tira do que você vinha fazendo, o momento da trajetória é onde você tem que mais destacar e você se posicionar novamente. Então, por isso que ele é um ciclo, tá? Isso aqui ajuda
a escrever a história e a pensar também nesses questionamentos aqui, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, como que a gente pode trazer algumas perguntas, algumas coisas para a gente refletir, para a gente conseguir construir essas histórias com informações mais bacanas, né? Então, algumas perguntas que eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, quais são as suas maiores conquistas? Então, o que você considera como um sucesso na sua carreira? O que foi algo que foi muito difícil, né, de você conquistar, que você gostaria de contar para alguém? Então, ter isso já na cabeça, ter isso já pensado, ajuda você a não ser pego de susto, por exemplo, numa entrevista ou numa conversa até com o cliente. Então, são coisas que é bem comum, por exemplo, muita gente destacou aqui sobre gostaria de trabalhar em empresas de tecnologia ou empresas, por exemplo, como canal de mídia, e sempre tem esses tipos de desafios e de perguntas na entrevista, né? Então, aqui também, como elas evidenciam suas fortalezas, então, como que essas conquistas te construíram, né? Então, lembra que a gente falou ontem para você não ficar falando soft skills sem ter um embasamento, sem ter uma história, sem ter um desafio para chegar naquele soft skill, né? Para ele não ser exagerado. Como você soluciona problemas e supera obstáculos? Então, aqui quando algo te tira total da zona de conforto, como que você reage a isso, né? Então, você é uma pessoa que você busca ajuda, você senta para planejar os próximos passos, então, como que você reage? E aqui não tem certo e errado, né? Não tem, tal pessoa é melhor ou é pior, depende de como que você reage mesmo. Como você conquista esses resultados, quais foram as suas consequências, o que te motiva, o que te deixa entusiasmado, e como você relaciona e como você responde a desafios. Então, aqui tudo entra nessas 3 perguntas, nessa questão mesmo de o que te move, o que te tira da zona de conforto, quais são os chamados que você já recebeu, né, para conquistar resultados. Então, bem usando a história da jornada do herói para construir essas reflexões, tá? Alguma dúvida com relação a esse ponto, sobre as reflexões, sobre como construir essa história? Vocês acham factível utilizar a história do herói? Conseguiram entender? Me conta um pouquinho aqui. Ixi, acho que ninguém tem dúvida, então. Então, Carol, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim? Então tá. Tá. Então, a gente conversou bastante ontem e ao longo desse processo do workshop sobre como escrever estudos de caso, né? O que isso é importante para a gente? Na hora de você construir um estudo de caso, é uma forma de você contar essa história, só que utilizando dados, utilizando informação e construindo isso. A gente conversou bastante sobre a importância de você estruturar estudos de caso para colocar na sua descrição de trabalho, né, tanto no currículo quanto no LinkedIn, e a importância de você estruturar os estudos de caso para você construir um portfólio. Ou seja, é uma habilidade que você usa muito, e inclusive para fazer relacionamento, né? Então, você saber contar um estudo de caso de forma resumida, levantando os principais pontos para toda vez que você tiver uma oportunidade com relação a isso, tá? Então, aqui, esse cara aí, o Steve Slow Wright, ele desenvolveu uma técnica, né, na verdade, uma receitinha, uma forma de construir esses estudos de caso, e que são coisas importantes para a gente olhar, tá? Então, a primeira coisa que ele destaca é que o estudo de caso ele tem que ter foco no cliente. Tá? Então, o que é importante? Quando você vai contar um estudo de caso, é muito importante você fazer qual que é o contexto do cliente, mesmo que você não possa falar nomes, né? Dizer qual que é a área do cliente, que tipo de forma ele atua, qual que eram os desafios que você encontrou no contexto inicial. Então, bem focar o projeto mesmo em quem contratou esse projeto, né? Quem é o cliente, qual o tamanho dele. Então, deixar isso bem claro.
O segundo ponto é qual que era o desafio. Então, qual que foi o problema do cliente que você encontrou quando você conheceu o cliente, né? Então, quando ele chegou para você para contratar um trabalho ou para fazer um projeto ou que alguém levantou, né, alguma proposta que você possa ter desenvolvido, com o cliente, isso independente da área de marketing, tem um desafio, tem alguma coisa que precisa ser ajustada, ou tem um desafio que não está conseguindo conquistar, ou algum KPI que precisa crescer. Então, qual que era esse contexto, né? O terceiro é você mostrar a sua jornada, então, qual que foi o caminho que você trilhou, né? Você fez um planejamento, e aí você colocou esse planejamento em prática como, ou qual que foi o caminho que você trilhou, quais foram os desafios. Então, aqui, ele fala muito sobre ativar a empatia, né? O que é isso? É você mostrar quais foram realmente os desafios desse projeto, tá? Aí o quarto entra a descoberta, que é quando você conta exatamente, então, qual que foi a solução, né? O que você criou, então, para esse problema, para esse contexto, para esse cliente que foi encontrado. Qual que foi a solução que foi criada, qual que foi o insight, né, que você desenvolveu. E aí entra, então, no que a gente chama do CTA, né, que é o Call to Action, que é você chamar a pessoa que está lendo o case de sucesso, que está lendo isso, para conhecer mais sobre outras soluções, para conhecer mais sobre o trabalho. Então, é onde você consegue colocar aqui uma chamada para conhecer os seus serviços, tá? E a questão da implementação, então, ser bem transparente com relação a quais foram os problemas, quais foram as dificuldades enfrentadas. E o último, que eu acho mais importante de todos, que são os resultados. Então, detalhar bem como que a empresa trouxe resultados. Então, quais foram os números, quais foram os resultados. Ontem a gente conversou bastante, principalmente na parte do currículo, né? De você sempre levantar algo que foi feito e demonstrar o resultado, principalmente de forma numérica. Aqui eu trouxe para vocês, na verdade, algo que tem que estar como mindset, tá? É a gente sempre trabalhar com big numbers, tá? O que é isso? É um número focal que representa muito resultado e que é fácil de ser gravado. É um número simples, um número que vai ficar na cabeça. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu vou contar sobre eu ter feito um trabalho de mídia digital com um cliente e que ele estava com dificuldade de crescer a receita, crescer as vendas num e-commerce, tá? E aí eu conto sobre o case, conto o contexto do cliente, estruturo toda a história, e aí eu preciso colocar um big number, algo que fique na cabeça do cliente. Geralmente esse big number é o que a gente chama do KPI de sucesso, né? Como que você mediu o sucesso do trabalho? Então, nesse caso, o objetivo principal era aumentar o faturamento. Então, vamos falar, quanto por cento aumentou o faturamento e em quanto tempo? Então, eu aumentei o faturamento dessa empresa em 200% em 5 meses. Então, isso é um big number, é uma informação única, resumida, e que define todo o sucesso do projeto. Então, como que você cria esses números, né? Geralmente são números redondos, mais fáceis de lembrar. Então, tentar trazer isso em forma de informação, tá? Isso é um trabalho, uma forma bem importante de vocês irem trabalhando, até para vocês depois, dentro de uma empresa, mostrar o trabalho de vocês, o trabalho que foi feito, quando você vai contar para alguém. Então, ter sempre essa informação, esse big number na cabeça e construído. Isso é bem importante, tá? Então, aqui eu trago para vocês uma informação só adicional, de aonde que você pode buscar informações e insights sobre as empresas, sobre alguns cases, sobre como construir esses cases de sucesso, como estudar os concorrentes. Então, algumas coisas nesse sentido, tá? Eu vou abrir aqui a ferramenta. Enquanto isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a esse outro assunto que a gente falou, sobre construções de big numbers. Eu vou abrir aqui, eu estou compartilhando a tela, tá? Ai. Desculpa. Então, aqui está o SEMrush, tá?
Qual que é a ideia dessa ferramenta? Ela é uma ferramenta que tem a opção gratuita, você consegue fazer o seu acesso por alguns dias, eles dão até a função premium de forma grátis, tá? Mas basicamente ela é uma ferramenta que traqueia as informações digitais de alguma empresa. Então vamos supor que você vai numa entrevista de emprego, ou que você vai criar um projeto sobre uma empresa, ou você quer pesquisar sobre os concorrentes para você construir o Big Number sobre o projeto que você fez. Então, é uma ferramenta para você investigar realmente o mundo digital desse site ou dessa empresa, tá? Eu vou abrir aqui vocês, queria saber se vocês têm algum site ou alguma empresa que vocês queriam que a gente dê uma olhada. Ver se alguém tem uma ideia aqui. Pode ser o site da empresa de vocês, se vocês quiserem, ou uma empresa grande que vocês queiram olhar como que é o mundo digital dela. Vamos fazer uma simulação aqui. Nubank, a Maria Clara disse. Vamos lá. Vou pegar aqui o site da Nubank. Então, esse é o URL do site da Nubank. Vou colocar aqui no SEMrush, tá? Como domínio. Vou buscar no Brasil. E vamos ver. Então, ó, ele faz um traqueamento todo do site, né? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, hoje, quanto que a Nubank gasta com tráfego pago. Então, aqui, mais ou menos, para comprar mais ou menos 3.600 palavras, um número bem alto de investimento. Tem um tráfego orgânico super alto também, um número de palavras gigantesco. Então, é uma empresa bem complexa. Tá? A gente consegue ver aqui o crescimento e as tendências de palavras dela, quais são as palavras principais que hoje eles compram, que mais leva fluxo para o site. A gente consegue traquear quais são os principais concorrentes deles, e aqui ele faz o mapa olhando para a palavra-chave, tá? Então, não necessariamente eles sejam concorrentes no mercado, mas eles são concorrentes digitais, tá? Dessa empresa. E aqui você consegue dar uma olhadinha nesses sites, consegue ver detalhe desses concorrentes. Isso aqui é muito bacana, é um gráfico que mostra se a empresa está levando mais tráfego por site com a palavra-chave de marca, né, institucional ou sem. O que é isso? Então, se está levando tráfego para o site com a palavra Nubank, ou se está levando tráfego por site com palavras de categoria, por exemplo, banco digital. Tá? Isso aqui geralmente demonstra muito a força da marca, ou marcas que têm nome muito forte não conseguem crescer em categoria, então traz insights bem bacanas, tá? Aqui a gente consegue ver exemplo de anúncio, então ajuda bastante para vocês fazerem estudo de mercado, estudo de concorrente, pegar insights. A gente consegue aqui embaixo, inclusive, ver as últimas campanhas que estão em anúncio, quais são os últimos textos. Então, assim, é um site mesmo para você traquear o mundo digital da empresa de uma forma muito insightful, que tem bastante detalhe, ó, quais são as páginas de destino que são mais acessadas. Então, quando você for estudar uma empresa, você consegue entrar aqui, colocar o domínio dela e fazer esse estudo digital sobre a empresa, tá? É bem facinho de mexer, o mais importante é você entender mesmo e às vezes gastar um tempinho, né, tentando brincar com as informações, trocar aqui quais são o tempo total que você quer olhar. Então, trabalhar mesmo um pouquinho no entendimento das informações que a ferramenta está dando. Mas aqui ainda tem mais um monte de coisa, alguns já entram no modo pago, no modo premium, mas tem bastante informação, tá? Essa ferramenta, ela foi criada inicialmente para trabalho de SEO, tá? Então, a gente usa essa ferramenta de forma mais profunda para fazer o trabalho de SEO, pesquisa de palavras-chave, construções, mas fica para vocês como insights, até para vocês criarem os próprios textos. Então, por exemplo, eu quero adicionar palavra-chave no meu perfil do LinkedIn, deixa eu dar uma olhadinha que tipo de palavra-chave é bacana de pesquisar. Então, serve também para vocês usarem para a marca pessoal de vocês. Tá, deixa eu ver se ficou alguma dúvida com relação a isso. Quer colocar as dúvidas aqui na tela, Carol? Qualquer empresa que tem domínio. Claro que quanto maior a empresa,
mais informações ela dá, né? Porque mais coisas digitais ela gera, mais informação ela gera, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer domínio que você colocar ali, ele vai traquear. Alguns vai mostrar um trabalho, e aí você consegue ter bastante insight de melhoria, né? Então isso é bem interessante, mas funciona com qualquer domínio mesmo, porque qualquer domínio tem algum tráfego online. Tá? Empresas de todo mundo ou somente brasileiras? Empresas de todo mundo. Então, o domínio que você colocar, você pode até selecionar o país, até para você olhar, por exemplo, fazer estudo de mercado. Então, por exemplo, eu quero ver se eu tenho já tráfego em Portugal. Legal, então você pode olhar como que as suas palavras-chave estão impactando lá, se você tem ideias de fazer um trabalho internacional, então você consegue já até traquear de onde vem o tráfego da sua empresa, do seu site, então consegue dar uma olhada em outros lugares, outros países. Isso aqui foi uma dica, tá? Com relação a isso, né, uma ferramenta que complementa bastante também esse trabalho de pesquisa de concorrência, esse trabalho de pesquisa de mercado, eu vou mostrar para vocês o Google Trends. Espera aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Alguém conhece o Google Trends? Já usou de alguma forma estratégica? Só ouviu falar. Tá, vamos dar uma olhadinha nas funções dele, que também é bem interessante. Até para vocês olharem como que eu me chamo, né? Que tipo de título traz mais resultado também com relação à palavra-chave. Legal. Então, pelo visto, vai ser algo bem diferente. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. E aí, até pensando aqui, uma coisa que se conecta bastante com o Google Trends é o Google Trends. É o blog do Google, que eu vou mostrar para vocês também. Então, esse é o Google Trends, tá? Ele é uma ferramenta gratuita do Google, qualquer pessoa pode ter acesso. Aqui você consegue selecionar o país que você quer pesquisar, tá? Então, também serve para o mundo todo, para pesquisa em qualquer país. Eu vou colocar aqui o tópico Nubank, tá? Porque foi a palavra que a gente levantou. Aqui você pode pesquisar já o Nubank como empresa, né? Dizendo mesmo que é o nome de uma empresa, ou como palavra-chave, como termo de pesquisa, tá? E aí ele mostra alguns insights diferentes. Eu vou colocar como termo de pesquisa para a gente ver, tá? Se eu coloco aqui, então, eu vi a palavra-chave Nubank no Brasil nos últimos 12 meses. Tá, então ele mostra aqui qual que é a linha de tendência de busca na internet dessa palavra-chave. Tá? Aqui eu consigo comparar com outra. Então, por exemplo, vou colocar aqui, banco digital. Comparar com a palavra de categoria. Ele faz uma linha comparando. Então, hoje o Nubank tem um nome de marca muito mais forte do que o próprio nome da categoria em que ele está inserido, né? Hoje a gente tem muito mais busca com a palavra Nubank do que com a própria categoria. Aqui você pode adicionar um concorrente se você quer fazer alguma comparação. Outra coisa, por exemplo, eu quero ser um designer gráfico. Eu quero olhar como que está esse mercado, se está tendo muita busca, ou se as pessoas estão chamando muito esse cara de designer só designer. Vamos ver como é que fica. Então, aqui a gente consegue ver, ó, que realmente a palavra só designer tem muito mais busca do que designer gráfico, provavelmente porque ela é mais ampla. Vamos colocar aqui designer digital. Ele mostra que tem uma correlação entre as curvas, né? Mas que realmente ser chamado de design gráfico ainda tem mais busca de palavra-chave. Aqui embaixo a gente consegue ver a divisão do tráfego de palavra-chave por região, aqui do país que foi escolhido,
e quais são as palavras correlacionadas. Então, vou voltar aqui para o exemplo inicial, só para vocês verem essa função. Então, aqui, ó, o Nubank, eu desço aqui, ele mostra, então, quais foram os tópicos relacionados que mais tiveram destaque, crescimento acelerado nos últimos meses. Então, por exemplo, eu quero ver com relação à marca que eu estou trabalhando, quais são os tópicos que estão em alta. Então, legal, ó, estou falando muito do PicPay, Credit Digital, então precisa dar uma olhada nesses assuntos e talvez sejam assuntos interessantes para você falar, para você estudar sobre essa empresa, tá? Deixa eu voltar aqui. O que vocês acharam? Fácil de usar? Legal. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Espera aí. Espera aí que eu vou voltar aqui para vocês para compartilhar a tela. Só um minutinho. Então, tá aqui. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Já abri aqui. Revelador. Legal. Eu vou compartilhar aqui a tela e mostrar para vocês mais uma coisinha. Para quem quer entrar para o mundo do marketing digital, eu indico bastante esse blog aqui, que é o blog do Google, que é o Think with Google, tá? O que ele mostra aqui? Ele mostra basicamente as principais tendências e ele vai destacando isso em vários tópicos e vários textos, inclusive separado por região, tá? Mas ele pega alguns conteúdos que são internacionais, aqui o meu tá em espanhol por causa do meu IP, mas tem textos em português, tá? E você consegue estudar por várias áreas do marketing, ver futuro do marketing, estudar sobre tendências, ver o que está em alta e sempre de uma forma muito, muito fácil de explicar e com bastante dado, né? Então, ó, por exemplo, esse artigo aqui, ele sempre traz informações muito interessantes, eles sempre trazem alguns gráficos, alguns pontos chaves, ferramentas. Então, eu indico muito vocês estarem atualizados, olhando o que está levantando como ponto principal aqui. Então, eles sempre vão antecipando mesmo essas transformações. É bem legal, tá? Eles fizeram, por exemplo, na Black Friday, uma cidade inteira só de informações da Black Friday. Era literalmente uma cidade que você entrava como se fosse um Maps e ia navegando pelas informações. Então, eles sempre soltam materiais e principalmente dados, né? Isso que eu gosto muito do como o blog do Google trabalha, que é sempre usando, como eu falei, né? Big numbers, informações bem estruturadas sobre várias coisas de marketing. Então, eu indico bastante vocês usarem isso como fonte, tá? E aqui dentro do Think with Google, a gente tem o Test My Site. Aqui eu estou entrando em produto Google, mas para vocês estarem sempre atualizados com relação a isso, né? Dentro do Think with Google tem essa função do Test My Site. O que é isso, né? Se eu coloco aqui um domínio, ele traqueia toda a velocidade do site desse domínio, ele mostra como que está funcionando, ele puxa relatório de melhoria, então ele consegue fazer todo um estudo, e isso também é uma ferramenta gratuita do Google, de como que está funcionando. Então, por exemplo, você é um designer, ou você é um UX, ou você está simplesmente dando insights para uma empresa, é bem legal. Então, ele mostra qual que é a velocidade de carregamento da empresa, você consegue também escolher por país do IP, e ele dá vários insights aqui, então, de o que é ideal para um site, quais são as recomendações de melhoria,
você consegue puxar relatório, também traz alguns insights numéricos bem interessantes do Think with Google, então também é uma função que eu indico bastante para vocês. Tá? Isso aqui é só falando um pouco de ferramenta do mundo do marketing. Acho que aconteceu aqui. O Lucas falou, não estou conseguindo ver a aula, estou travando às vezes para, minha internet está com sinal muito fraco. Ai, que pena, Lucas. Espero que você consiga ver depois no YouTube, então, com calma, mas se tiver qualquer dúvida, vai mandando pra gente, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Até aqui, com relação às ferramentas, tudo bem? Vocês gostaram? Dá para usar? Gostaram do blog? Sim? Legal. Ótimo. Foi um pouco de produto Google, na verdade, mas tudo gratuito, coisa que dá para usar. E o SEMrush, que é uma super dica. E, como eu disse, é muito focado para SEO, mas serve para qualquer área, você pode agregar valor. Então, é bem bacana. Tá? Então, agora, a gente vai entrar na parte do exercício, tá? Então, eu trouxe para vocês os exemplos de exercício, para a gente dar uma olhada nas informações, para a gente conversar sobre possibilidades de como mudar a escrita, ou de coisas que sentiram falta, e aí a gente vai ajudando também quem fez o exercício, quem construiu e pode melhorar nesses pontos e aproveitar esse momento aqui que a gente está junto, né? Então, vamos lá. O exemplo 1, tá? Então, como eu disse, eu apaguei os nomes, então, onde vocês verem um buraco assim em branco é porque tinha um nome ali, tá? Mas só porque a gente combinou que não ia expor quem foi que escreveu. Então, ficou assim, com espaçozinho em branco, tá? Então, essa pessoa que escreveu, ó, desde fevereiro de 1995, me chamam de X. Pelo que me lembro, sempre me interessei por arte, tendo sonhado, muitas vezes acordado com a vida de músico. Porém, a vida me levou a percorrer por outros caminhos, e após ter passado 3 anos trabalhando como baristas e cafeteria, descobri o marketing digital. Hoje foco em estratégias para o setor gastronômico e hoteleiro. Então, legal, ele construiu aqui toda a história, ele contou desde, né, de que ele se vê aí como profissional, até ele passou pelos interesses dele com relação à arte, à música, e chegou na conexão do trabalho como barista com hoje com marketing digital. Ficou bem legal o fio da história, né? Só levantei alguns pontos aqui que acho que a gente pode discutir, tá? Aqui, na frase, ele colocou, ó, porém, a vida me levou a percorrer por outros caminhos, né? Eu acho que aqui dá para deixar isso não só como um porém, né? Como se o que você hoje tem como hobby fosse indo contra, né? O porém, ele inverte a ideia da frase. Eu acho que é tipo, com isso a vida me levou, sabe? Então eu traria uma conexão entre o seu hobby e a sua vida profissional. E esclarecer um pouco mais o que esse percorrer os outros caminhos, né? Então, deixar isso mais concreto. E aqui eu levantei o ponto de que o foco em estratégia, né? Então, aqui não ficou claro se hoje você está focando em entrar nessa área ou se você já trabalha com trabalhos focados nessa estratégia. Então, eu reavaliaria aqui essa frase. Mas o que é importante da gente pegar aqui como insight? A construção da história ficou bem bacana, tá? Vocês concordam com esses pontos que eu levantei? O que vocês acham? Tem alguma coisa para dar de dica nesse exemplo que vocês observaram? Legal, Paulo concorda. Se tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês viram, é legal a gente ir levantando, tá? Aqui, a pessoa, então, criou, né, esse storytelling todo. No final, não vou nem ler tudo aqui, mas no final ela colocou assim, ó, além de visar contribuir para a iniciativa da empresa, procuro ter contato com pessoas de diferentes realidades, a fim de que assim possa ter a possibilidade de expandir minha visão de mundo, me tornar uma melhor profissional e conquistar o sonho da minha criança interior, tá? Aqui, eu acho que é legal a gente deixar um pouco mais claro qual que é o objetivo, né? Então, contribuir para a iniciativa da empresa.
Não sei se ficou muito claro qual que é o objetivo, quanto que você quer abraçar esse projeto da empresa, né? E aqui é legal a gente escrever sempre focando para o que a gente está buscando. Então, qual que é o trabalho que você está buscando, qual que é a empresa que você está buscando, eu deixaria isso aqui mais afunilado, tá? Menos amplo. Mas ficou bem legal a construção, falou sobre o sonho, né, lá da infância, a construção, como que chegou nesse tipo de trabalho, mas eu acho que aqui a parte do objetivo a gente consegue concretizar um pouco mais. Tá. Aqui no exemplo 3, então ela descreveu alguns soft skills, né, dedicada, corajosa, estudiosa. Isso é importante, só, de novo, tomar cuidado com exageros e trazer sempre insights e ter na cabeça histórias que comprovem esses soft skills, né? Então, como que você fez essa ligação, né? Aqui eu destaquei essa frase final, né, que ela fala, porém algo estava faltando em minha vida acadêmica profissional, por isso vim ao mundo digital, onde posso ter uma maior atuação profissional. Aqui ela deixou bem claro a parte da chamada do desafio da história do herói, né? Então, qual foi o ponto que levantou? Eu só contaria um pouco mais sobre essa história, né? Então, ela conta que ela saiu de uma vida acadêmica em biomedicina e que está entrando agora no mundo do marketing, mas eu acho que falta que você levantar. Então, o que faltou na sua vida, né? O que te trouxe ao mundo do marketing digital? Deixar isso mais concreto também e levantar melhor esses pontos, mas eu acho que aqui tá bem bacana a história, tá? No exemplo 4, tá? Aqui, a questão de colocar datas, eu não considero isso muito importante, tá? Como eu disse para vocês ontem, na construção do currículo, do LinkedIn, você vai ter a opção de colocar datas, de falar quais foram as passagens, quanto tempo você ficou em cada empresa. Então, é muito mais focar na história e na linha de raciocínio dela, tá? Aqui eu achei muito legal que ela falou sobre as sensações dela na hora da chamada, né? Então, ela falou que ela se sentiu agoniada, que ela não podia estudar, e aí ela decidiu, então, começar a fazer diversos cursos livres, né? Que foi onde ela entendeu o que ela queria fazer exatamente. Então, foi muito legal essa construção. Então, ela define bem concreto qual que foi a chamada, o que tirou ela da zona de conforto dela. Achei que ficou bem legal. Tá? Só esse detalhezinho, então, da data, que é você pensar mesmo quanto que isso é relevante ou não, sendo que depois vai ter o histórico ali embaixo, tá? Essa história aqui, bem interessante, ela conta sobre a trajetória dela, inclusive está aqui em Madrid, tá aqui com a gente, então coloca aqui como objetivo que é se encontrar no mercado espanhol. Isso é bem legal, tá? Ficou legal a história. Eu só deixaria um pouco mais claro aqui essa questão da chegada nas Olimpíadas de Tóquio. Então, qual que é o seu objetivo? O que você está planejando como estratégia para chegar nisso? Então, eu não só citaria, eu acho que é um momento bem importante. Então, eu desenvolveria um pouco mais essa história. E aqui, com relação ao mercado espanhol, eu afunilaria um pouco mais, né? Então, exatamente o que no mercado espanhol você está buscando. Isso deixaria bem claro quais são os seus objetivos. Mas a história é bem bacana e está bem construída. Aqui, só reforçar, tá? Que ela fez a chamada aqui, né? Quais foram as necessidades que reforçaram o desejo dela para atuar como marketing, isso é bem legal. De novo, é aquela chamada. Eu só tiraria essa parte de descrição de cargo, né? Então, igual a gente falou ontem, não vamos focar no que é uma descrição de cargo, não vamos focar no que é um trabalho que todo mundo já sabe que aquele cargo exige. Vamos focar no quais foram as suas conquistas, o que você fez de diferente, qual que é o seu mindset que traz valor para esse cargo, né? Então, tentar fazer essa virada, tirar essa descrição, esse job description da cabeça. Eu acho que isso é importante, tá? Acho que esse ponto principal. Aqui, achei muito interessante a forma que foi escrita, muito bacana. Então, ele foi construindo tudo que trouxe, né, para ele se encontrar na trajetória, né? Então, ó, de fantasia me veio a alegria sem tirar meus pés firmes da estrada onde me encontrei.
Por muitas culturas e língua, me veio oscilações de temperaturas, com frio e calor, ela me veio como superação na minha trajetória, passando por vendedora, secretária, gerente e agora designer de interiores. Quanta coisa, né? Então, ela se apresenta mesmo como alguém que descobre coisas, que descobre mundos, então fez uma construção bem diferente de storytelling, achei muito bonita. E aí seria legal você pensar, né? Essa descrição é a que eu vou levar para mim como profissional, ficou bem escrita, e aí você pensar depois na descrição dos cargos ou na hora de contar o projeto, de você ser mais concreto, de trazer os dados, de trazer informações que comprovem, mas acho que essa introdução ficou bem bacana. O que vocês acham dessa forma? É o seu, Cássia, que legal. O que vocês acham desse formato diferente de escrever? Muito legal, né? Então, é bem criativo. Então, assim, vocês podem ser criativos e por isso que é legal a gente trazer exemplos de outras pessoas, né? Pode, Paulo, pode mandar. Mas acho bem legal a gente dar uma olhada, né? Porque as outras pessoas, às vezes, têm ideias, têm uma parte mais criativa que acaba inspirando a gente também no nosso. Ó, o Paulo mandou um aqui, já a gente analisa. Paulo, aqui tem o exemplo 8, né? Daí ele também fez uma construção, né, bem interessante aqui sobre algo que ele acredita, e ele fala que foi no passar de uma década que foi tirando ele para fora da caixa e que fez olhar nas possibilidades do crescimento pessoal. Tá? Aqui, eu acho interessante a gente concretizar um pouco mais, principalmente esse termo fora da caixa, que hoje é um termo que já traz muita conotação e muitas vezes sem endosso, né? Então, como que você pode concluir melhor esse momento em que você se olhou, né, para outras possibilidades, tá? E aqui, ó, entre as outras áreas, foram transitadas que me permitiam um reencontro comigo mesmo. Achei que essa frase, a gente pode repensar essa palavra, né? Então, outras áreas que foram transitadas. Dá para a gente rever e trazer melhor esse conceito. Eu entendi o que você quis dizer, né? Que você passou por diversas áreas, que você cogitou. Vamos ver, o Paulo está pedindo para a gente ver o correto dele. Então, ó, os recomeços me atraem, tô lendo aqui no chat. Pensar, criar... Ai, obrigada, Carol, maravilhosa. Os recomeços me atraem. Pensar, criar, olhar as diferentes possibilidades para realizar uma tarefa fazem parte do meu cotidiano. Sem isso, eu não vivo. Sou inquieto, faminto pelo conhecimento. Designer, a moda, a arte são base de tudo. Eles me ajudam na criação das festas, do catering e do branding. Prazer, Rosendo. Muito bom, legal, ótimo, é isso. Então ele fez uma construção aqui, falou sobre o cotidiano dele, falou sobre qual a forma de mindset, como que funciona, né? Ele tem uma metodologia mental, trouxe soft skills não de forma exagerada, espero que tenha várias histórias para endossar isso, e foi contando aqui sobre o que baseia ele na criação dele nos projetos. Então, muito bacana. A Cássia Forbes já está se inspirando no Paulo aqui. Vamos voltar para a apresentação. Só tinha 5 linhas, ficou triste. Mas esse é o poder do resumo, né? Porque senão a gente escreve muito, aí a gente se perde nos detalhes que não precisava dizer. O poder do resumo é justamente o poder da priorização, de você saber o que precisa ser dito. Porque pensa, se eu falo muita coisa... Eu não tenho controle sobre o que vai ficar na cabeça da outra pessoa, que imagem que vai ser passada, né? Se você traz aquela ideia sucinta, impactante, de forma bem construída, aquilo fica marcado na cabeça da pessoa, né? Aqui é a história da arquiteta, que também falou com a gente ontem, né? Então, ela conta que foi um momento bem desafiador, essa passagem pelo mundo da arquitetura, né? Foram 7 anos de curso, então bem interessante, né, essa passagem. Aí ela fala, né, que ela nunca se sentiu realizada, então a chamada para o desafio, a chamada do herói, né, e aí ela começa a buscar essa transição de carreira para o marketing, tá? Aqui, então, de novo, decidi fazer uma transição.
qual foi seu mindset? O que você decidiu? Quais são os atos que você está tomando? Quais são as atitudes, né? Então, você está fazendo um curso, você buscou um mentor, ou você está estudando, ou você está... O que você está fazendo, né, para essa transição? Tá? Então, aqui eu deixaria mais concreto. A arquitetura, ela fala, então, o que ela adquiriu na arquitetura que ela acredita que funciona para a área de marketing. Isso é muito bacana. Por exemplo, naquele caso da gastronomia, que ele também trouxe, né, o mundo dele como barista para explicar por que ele escolhe aqueles projetos de marketing. E aqui é a mesma coisa, né? Então, ela ter trabalhado como arquiteta fez com que ela tivesse mais facilidade para trabalhar em equipe, com organização, uma boa comunicação, tudo, tá? É bem legal. Aqui no final, só, cuidado na hora de descrever quais são as empresas do sonho, né? Porque alguma empresa pode entender que você não vai comprar aquele projeto enquanto você não estiver na empresa do sonho. Eu gosto disso, mas desde que a empresa do sonho seja a empresa que você está enviando o resumo ou o currículo, tá? Eu acho que trazer isso aqui pode te colocar numa situação de pergunta um pouco complicada. Além disso, eles podem questionar. Então, entenda o Google, o Facebook e a Amazon, só entende que eles têm culturas, eles têm atitudes, e inclusive a Amazon são empresas que podem ser mais do que só uma empresa dentro dela, com culturas bem diferentes. Então, é legal você entrar de cabeça e entender qual que é o DNA dessas empresas, quais são as culturas dela, conversar com pessoas que trabalham lá, para você ter bem definido o que você busca, e você poder atuar em cima disso, mandar efetivamente um resumo para essa empresa, mandar o currículo para essa empresa, ir atrás de estudar como que é o processo seletivo dessa empresa e aprofundar. Mas eu acho que vale aqui você usar essa frase de forma estratégica e você tem bem definido por que essas empresas, o que você gosta na cultura dela, o que você estudou, porque você pode ser pego aí numa pergunta dessas e é legal ter estudo e ter informação para responder, tá? E aqui o exemplo 10, né, ele resumiu bastante qual que é o momento dele, tá? Então, ele começou, né, fazendo o ensino médio, conseguiu concluir, então ele trouxe aqui uma conquista, acho que dá para desenvolver um pouco mais de qual que é esse momento, de como que foi essa transformação. Como que foi essa escolha do design gráfico ainda no ensino médio? Que tipo de contato você teve? Ou se teve alguém que você admira, que te despertou? Então, como você não tem ainda experiências, né? O que te despertou? O que você pesquisou sobre design gráfico que te trouxe esse insight, né? E aqui, ó, estou disposto a trabalhar. Eu acho que aqui dá para a gente mudar essa frase para uma frase mais de atitude, né? Então, estou me preparando para ser um design gráfico, ou estou fazendo cursos e estudos, então trazer algo mais prático do que está sendo feito. Mas acho que dá para desenvolver essa história e é bem interessante, então não tenha medo de contar, mesmo que não tenha experiência. Conte sobre os seus despertares. Então, lembra da história do herói, né? O que te chamou? Qual foi a chamada? Quem é o mentor? Então, busca esse contexto, tá? Foi isso que eu trouxe, então. A gente avaliou aqui alguns exemplos, foram 10 exemplos bem diferentes. Vocês viram que tiveram construções, tem várias dicas aplicadas aqui de storytelling, bem interessante. E queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês gostariam de levantar com relação a esse tipo de estudo que a gente fez aqui. Só ver storytelling, tá, legal. Com relação ao mercado de trabalho, a conversar sobre, por exemplo, essa questão de culturas, como estruturar, né, essas ideias, o que vocês têm de dúvida? Vamos aproveitar para levantar aqui essas perguntas. Então, onde apresentar meu storytelling no currículo, tá? Então, a gente usa, né? Então, lembra da hierarquia do currículo aqui, né? Vamos voltar para esse conteúdo. Peraí. Aqui na hierarquia do currículo, a gente fala da experiência profissional,
Então, aqui, toda a descrição de cargo, a gente vai aplicar a estratégia de storytelling. Por quê? Porque é onde a gente vai contar os cases de sucesso, onde a gente vai descrever histórias e onde eu falei para fugir dos job descriptions, né? Então, daqueles pontos chaves, assim, que seria qualquer funcionário. Então, como que você usa o storytelling para você se destacar na experiência profissional? Tá? E antes disso, você pode colocar esse resumo. Então, quem é você? Como você se apresenta? Quais são seus hobbies? Né? Antes de começar a entrar nessa hierarquia aqui tradicional de um currículo. Tá? Então, além disso, o storytelling você vai usar para construir os cases do portfólio e para subir o resumo do LinkedIn, que era aquela parte de resumo que fica logo abaixo da foto das pessoas. Então, também é um resumo bem, bem importante para vocês usarem nessas horas. Tá? Com relação ao mercado de trabalho, as opções das áreas, vocês querem tirar alguma dúvida? Quer conversar sobre isso? Tem algum ponto que vocês que estão em momento de escolha de área gostaria de saber com relação ao dia a dia? Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente levantar essas dúvidas e conversar um pouquinho sobre o mercado. Suzane, você pode colocar assim também no começo do portfólio, tá? Então, quando você for fazer uma apresentação sua no portfólio, você também vai colocar o resumo das suas experiências e do seu trabalho. Então, é legal você também usar esse textinho, você também colocar um resumo de apresentação. Ontem eu mostrei para vocês diversos tipos de portfólio, mas praticamente todos eles têm uma área de informações sobre o profissional, em que você acaba falando sobre a sua carreira, sobre os seus despertares, sobre o que você já estudou. Então, esse textinho, resumo, ele também serve muito de introdução para o portfólio, tá? Além da aplicação das técnicas de case de sucesso e de storytelling ao longo dos casos que você vai contar no portfólio. Tá. Quais são as áreas mais promissoras do marketing digital e onde há mais oportunidade atualmente? Com relação às áreas mais promissoras, tá? Isso é importante, porque é você pensar assim, hoje todas as áreas, elas têm oportunidade, porque eu disse isso, acho que no primeiro encontro, né? Sobre todas as áreas, elas estarem em crescimento e estar sempre em busca de profissionais que estejam cada vez mais que faça um trabalho mais detalhado, que faça um trabalho mais estratégico, que faça um trabalho que realmente mova o ponteiro da empresa, né? Então, ter sempre esse olhar do business, esse olhar do que você vai afetar na empresa, que tipo de alteração você vai fazer, que tipo de impacto você vai ter na empresa. Então, independente da área do marketing que você vai escolher, né? Então, quando eu penso em áreas promissoras, na verdade, você pode se desenvolver no marketing, aumentar o nível de salário e ir crescendo conforme você vai fazendo. Ou aquela ideia, né, de ir se especializando num ponto focal, né, numa área muito específica, ou ir crescendo na parte de adicionar skills de liderança, skills de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de pessoas. Então, isso tudo também te ajuda a crescer na área da carreira generalista, né? Então, tem diversas formas de você, como posso dizer, encarecer, né, a sua hora, a sua compra no marketing digital, mas eu acredito que todas as áreas são muito valiosas hoje, porque cada vez mais tem empresas de agências buscando esses profissionais e profissionais que estejam olhando para o business no negócio, e cada vez mais empresas internalizando essa área, trazendo consultores dessa área, e principalmente empresas se digitalizando, né? Empresas que antes não tinham nenhuma atuação, que estão abrindo braços de e-commerce, então bastante coisa nesse sentido. A Thaís perguntou se acha legal colocar certificado de cursos no portfólio. Eu acho legal, desde que seja de uma forma, ou que você endosse isso, por exemplo, em tal curso aconteceu esse case, ou depois desse curso eu tive um insight e criei isso, então você trazer algo concreto do que isso te gerou, né? Não colocar só por colocar,
ou que você tenha uma área em que você coloque os resumos de alguns certificados, ou igual, por exemplo, você tira certificado de mídia digital e você tem o selinho, então você pode construir uma área assim no seu portfólio. Mas é importante você sempre trazer informação com um porquê. Né? Então, por que você está falando sobre, por exemplo, um prêmio? Porque ele teve toda uma construção por trás. Então, fazer sempre essa linkagem. Tá? O Igor perguntou se focar em um nicho é ser especialista. Por exemplo, focar somente no mercado de marketing gastronômico. Sim, você acaba se tornando especialista nisso. Então, é a mesma coisa. Da mesma forma que você pode ser um SEO especialista e você é super especialista nisso, você trabalha com isso, você é técnico, você aplica. Então, você ser muito especialista numa área de marketing, você pode ser muito especialista também num setor ou num foco. Então, tem pessoas que só trabalham com marketing food, né, com marketing gastronômico, como você falou. Inclusive, tem, por exemplo, áreas até de fotografia, que vai para a fotografia culinária, que é uma fotografia muito diferente, tem várias técnicas de como fazer, por exemplo, o queijo parecer derretido, ou um hambúrguer mais gostoso, ou qualquer foto mais bonita. Então, tem inclusive, dentro da área gastronômica de marketing, mais pessoas que são afuniladas e são especialistas, e que é bem interessante. Edis, tem sido uma evolução a coisa da inteligência artificial. Acho que essa área tem muito sucesso. Não sei se eu entendi direito a pergunta, Suzane. Você quer entender se a inteligência artificial está afetando essa área? Tá. A inteligência artificial, ela mudou muito a forma de trabalhar do pessoal de mídia digital, mas ela não excluiu pessoas da mídia digital, porque ela não substitui o trabalho, né? Então, a inteligência artificial, ela fez com que o trabalho fosse menos manual e passasse a ser um trabalho mais estratégico. Por que eu estou dizendo isso, né? Quando você pensa por exemplo, no Google Ads, muito antigamente, você fazia um trabalho super estratégico de decidir quanto que você ia dar de lance em cada palavra-chave, em cada hora do dia, né? Então, era um trabalho super operacional e focado em um fator do Google Ads. Com a entrada, por exemplo, da inteligência artificial, o algoritmo do Google faz isso de forma natural. Então, ele guia essas estratégias, mas, de qualquer forma, você precisa ter uma pessoa, e aí uma pessoa mais estratégica, mais focada no business, mais olhando para números e KPIs, que guia esse jogo, né? Porque você brinca com a inteligência artificial, você vai jogando com ela, você vai guiando ela para funcionar para você da forma que você deseja, né? Eu sempre falo que, por exemplo, no Google Ads, o robozinho, quando inicia, ele é um robozinho bebê, ele não sabe nada da inteligência artificial, né? E você vai guiando ele para fazer as coisas. Então, segue o cliente que mais traz conversão, segue o cliente que vai entrar no meu site e engajar. Então, você guia estrategicamente a inteligência artificial. Então, resumindo o que eu estou falando, né? Acho que é uma área que tem muito sucesso, busca muito por profissionais, está crescendo. Tem essa vantagem da formação, né, nos cursos livres, então, de você não ter efetivamente a necessidade de ter uma graduação para atuar nessa área. Eu mesma já formei algumas pessoas que não vinham dessa área, que não tinham atuação nenhuma e que conseguiram, em um tempo bacana, se transformarem em especialistas em mídia digital. E é uma área que está cada vez mais tendo valor agregado, porque você consegue provar resultado, né? Você consegue mostrar com números que você está movendo o ponteiro da empresa e que você é um profissional valioso. E quando você consegue fazer isso, as coisas ficam mais fáceis nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda falou, algum conselho por onde começar se eu ainda não sei qual área seguir? Eu acho que o principal é você conversar com pessoas que estão nessas áreas, né? Então, não sei que área seguir, estou fazendo uma pesquisa. Busca profissionais que estão hoje no dia a dia, não fica somente vendo qual que é o tipo de matéria que vai ser ensinado no curso para você se formar para isso, ou coisas do tipo. Porque a realidade da parte técnica, né, do estudo, de você entender, principalmente no marketing, é completamente diferente do dia a dia.
Então, é muito legal você ter contato com profissionais que hoje atuam no dia a dia, que sabem o ritmo dessa área, porque isso também tem coisas muito diferentes, né? Áreas que tem muito contato com o cliente, áreas que você é mais interna e que você provavelmente não vai falar com o cliente, mas que você tem um trabalho operacional e mais focado no que você está fazendo, áreas que dependem muito de trabalho em equipe, áreas em que você é mais independente. Então, tem muitos fatores que é interessante você analisar, não só a matéria ou o que vai ser feito, e sim no dia a dia, no ritmo, no como você vai impactar, o que você gosta de fazer, independente da matéria, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu falava, eu gosto de trabalhar com coisas complexas de explicar. Eu gosto de estar ensinando o tempo todo o meu cliente, né? O meu cliente, o meu colega da empresa. Então, eu tenho paixão por coisas complexas, né? Então eu buscava isso, eu buscava produtos que eu fosse trabalhar que me introduzisse em coisas mais técnicas e complexas. E isso me levou à mídia digital e que foi me levando a esse mundo do marketing, mas desde sempre veio essa paixão por coisas complexas e por ter contato com o cliente, estar sempre educando e trazendo esses dados. Então, é o tipo de conversa que eu gosto de ter. Então, pensa nisso, né? Qual que é o contexto? Como que você gostaria de passar o seu dia? Né? Que tipo de contato com pessoas você gostaria de ter? Independente de só a matéria, né? Então, eu gosto de escrever. Então, pensa nesses fatores. Deixa eu ver aqui, peraí. Você tem algum case que a MIP desenvolveu, poderia compartilhar conosco hoje, contar para a gente? Tem um case, eu posso contar para vocês. É um case que a gente trabalha com um escopo bem amplo, né? O que é isso? É um escopo que envolve bastante áreas da empresa e que a gente consegue ter uma atuação bem importante, tá? Então, esse case é uma empresa, é um e-commerce, é uma empresa que vende alimentos, que vende produtos de alimentos no e-commerce para o Brasil todo, tá? É uma empresa que trabalhava muito com venda no PDV, né, no ponto de vendas, ou seja, com vendas físicas, abriu a área do e-commerce faz pouco tempo, ou seja, conseguiu ver esse poder da mudança para a área digital, precisava de um apoio, né, a MIP entrou, então, bem com um papel bem consultor, bem estratégico de guiar essa transformação digital e essa entrada no e-commerce, e deu muito certo. Hoje o e-commerce, depois de menos de um ano de projeto, passou a ser o cliente mais importante da empresa, né? O que isso quer dizer? Maior do que todos os players que eles tinham como cliente que fazia compra de varejo ou que fazia compra de supermercados grandes. Hoje o e-commerce é o maior cliente deles. Então mostra que é uma área bem-sucedida, que abriu um braço bem-sucedido, e é um super case com relação a isso. Trazendo as áreas do marketing, só para contar para vocês um pouco sobre o escopo dessa empresa, e vocês vão entender a complexidade, né? A gente trabalha com eles com SEO, então tem um trabalho profundo de aumentar as vendas de forma orgânica, e aí tem uma equipe de SEO. A gente trabalha com a parte de e-mail marketing, então disparo de CRM, e-mail marketing, trabalho de newsletter, fluxo de automação, então tem uma profissional especialista em criação de pauta de e-mail marketing, e de acompanhamento dos dados para a gente fazer esse tipo de trabalho. A gente trabalha com a parte de saque, então de responder todas as interações que tem nas redes sociais, trazer cliente com relação a isso, e a parte de mídia digital, que daí é muito profundo, que daí são campanhas no Google Ads, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e aí são campanhas em diversos canais, e que a gente pilota a mídia quase que hora a hora, para bater a meta de vendas do dia. Então, um trabalho bem focado e bem estratégico, com um escopo complexo. E aí, para atuar nesse projeto, tem mais ou menos 6 ou 7 pessoas, além de mim e do meu sócio. Então, uma área bem multidisciplinar, e naquela estrutura de squad que eu contei para vocês, que eu apresentei para vocês. Então, hoje a gente tem, né, pessoas super multidisciplinares de áreas diferentes respondendo para um head de squad. Então, é uma estrutura bem bacana de fluxo e de conversa entre todas as áreas, né?
bom, um case bem diferente, né? Vocês conheciam essas áreas? Vocês se interessam por esse tipo de área de, por exemplo, trabalhar num projeto assim, numa agência, ou seja, né, de saber como conectar todas as informações dessas áreas e como uma alimenta a outra, de entender como que essa área traz um braço de venda novo na empresa, que você está movendo o ponteiro. Então, acho que tem que ter esse lado business bem forte, né? E principalmente a dificuldade do dia a dia do atendimento com o cliente, então de aprovação de todas as pautas, aprovação de plano mensal, simulação de meta, acompanhar aquilo para alcançar, então tem esse trabalho bem minucioso aí diário. Contando para vocês, né, um pouco do ecossistema aí de um cliente dentro da agência. Que bom, Eliette, que você gostou, que está aprendendo bastante, ficou bem feliz. Vocês têm mais alguma dúvida, mais algum ponto que vocês gostariam de levantar? Tá, sobre o início da minha carreira, conto. Peraí, deixa eu colocar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vou compartilhar a tela com vocês do meu LinkedIn e aí a gente conversa sobre as passagens. Peraí. Então, eu comecei a minha carreira bem focada na área de vendas. Era uma área que eu sabia que eu queria trilhar, independente de para qual produto eu fosse, né? Então, desde o começo aqui da minha carreira, eu comecei como assistente comercial numa Câmara de Comércio. Eu tinha feito relações internacionais com ênfase em marketing digital pela SPM. E eu queria entender um pouco mais sobre as relações internacionais, sobre como funcionava uma instituição como uma Câmara de Comércio. Aqui eu aprendi muito sobre skills de vendas, sobre skills de negociação, mas principalmente como viver uma área corporativa, né? Acho que isso foi muito importante. Depois disso foi quando eu entrei na jornada aí de como estagiária mesmo, e aí eu fui crescendo dentro da Kantar, que é um grupo, é uma empresa do grupo do WPP, que é hoje a maior empresa de comunicação do mundo. E a Kantar é o braço de pesquisa deles, então eles pegam todas as informações de painel, que a gente chama, né, que são painéis de pessoas que respondem pesquisas sobre hábito de consumo, e em cima disso a gente faz um estudo de painel para entender quais são as tendências, quais são os hábitos de consumo que levou a uma mudança. Então aqui era bem interessante, porque eu fiquei muito estratégica, muito focada em número, tinha bastante trabalho que envolvia cálculo, geração de informação, como linkar a informação com insights de marketing, e eu consegui trabalhar por foram na verdade 3 anos com a Unilever, bem focado nos produtos dela. Então são os produtos que a gente chama de consumo rápido e que você precisa entender praticamente mensal o que está acontecendo, qual que é o hábito, como que a propaganda guiou esse consumo. Então foi uma inserida no marketing bem profundo. Na saída da Kantar, eu sentia muita falta da venda efetiva, né? Na Kantar eu fiquei muito focada em projetos com um cliente único, então é um tipo de trabalho bem diferente quando você é exclusiva de um cliente. E eu queria conhecer mais empresa, então ir para um tipo de projeto em que eu tivesse projetos mais curtos, mais rápidos e passassem por mais empresas, para conhecer diversas áreas, para conhecer várias coisas. E aí foi quando o LinkedIn entrou, né, na minha vida, que eu entrei lá bem na área de vendas, bem focado mesmo em vendas agressivas, em negociação, e entrar em, como eu disse para vocês, né, em fazer demonstração de produtos técnicos, produtos mais complexos. E aqui eu fui desenvolvendo, mas aí eu fui sentindo falta da estratégia do marketing em si, né? Foi quando eu fui para o Google. Aqui eu entrei no mundo do marketing, casado também com vendas, porque quando você é gerente de contas, você tem meta de crescer carteira, você tem que estar sempre fazendo um relacionamento com o cliente. Então, eu entendia que o caminho do marketing, para mim, fazia muito sentido via a área de vendas estratégicas, né?
E daqui do Google foi quando eu quis entrar no mundo de um contexto de agência mesmo. Entrei como head de vendas, também sempre focado nessa geração de projetos, de vendas consultivas, de educar o cliente para entrar no mundo digital. Então, quando você pensa em vendas para o mundo do marketing, é bem diferente, porque você precisa entender de todo o planejamento, de todo o ecossistema, para você poder atuar naquela venda, para você vender o projeto, para você se posicionar como Trusted Advisor. E aqui na Greens consegui trabalhar com marcas muito interessantes, como Heineken, Nesfit, então algumas marcas bem desafiadoras, mas entender mesmo o ecossistema de uma agência. E aí foi quando eu surgi com o projeto da minha agência, que foi depois de ter passado aí por todo esse contexto. Então, para vocês verem, né? Realmente a gente não sabe onde ia chegar. Quando eu estava aqui na época na Kantar, já como sênior de executivas de conta, para mim não fazia sentido nenhum na época eu mudar de área, eu começar de novo, né, numa área de vendas, tudo. E isso passou a fazer sentido para mim depois de 3 anos, né? Então a gente realmente não sabe o caminho que vai levar, mas todos os aprendizados, todos os skills que eu desenvolvi, hoje para mim faz muito sentido como empreendedora e como alguém que toca esses projetos com os clientes. Porque se eu não tivesse passado por contato com muitos clientes, se eu não tivesse passado pelas metas que eu passei, e por essas coisas, provavelmente eu não teria construído diversos skills que hoje eu tenho, né? Mas acho que é isso, contando aí um pouquinho da minha trajetória e da minha história no marketing. Aí, peraí que entrou umas perguntas aqui. Tá muito frio aqui da Espanha, tá muito frio. Tô de casaco porque tá bem gelado, mas já parou de nevar. Qual é a principal área a minha principal área de atuação hoje? Então, hoje eu cuido dessa parte estratégica e do planejamento, então, basicamente, como head de squad, tá fazendo um paralelo aqui para vocês entenderem. Então, basicamente, guiando para os projetos acontecerem da forma correta e para que tudo saia na data, no planejamento e na estratégia certa. Então, é bem como um planejamento de marketing, que a gente chama. Mas, independente disso, eu ainda cuido pessoalmente da área de mídia digital. Então, eu que faço os planos de mídia ainda macro, eu que crio os planos estratégicos e coloco a mão na massa, eu faço o operacional ainda da mídia, principalmente do Google Ads. Do Facebook eu tenho especialistas que caminham comigo, porque eu não sou especialista em Facebook Ads, mas o Google Ads eu ainda não larguei o osso, não, eu acho que eu vou demorar um pouquinho para largar. Mas adoraria ter alguém para ir passando os conhecimentos e assumir aí a área de Google Ads um pouco mais para frente. Acho que esse é o meu plano para o futuro, inicialmente, é ter alguém para assumir essa área e que eu consiga fazer essa passagem da área de mídia completa para essa pessoa. Mas o meu plano, basicamente, é eu continuar com a agência, sempre com esses projetos em que eu estou à frente, então não gostaria de sair 100% à frente do planejamento do dia a dia da empresa. Eu acho que hoje existem muitas empresas que são muitas agências em que o sócio fica muito acima dos projetos, né? Fica muito por fora dos projetos do cliente. Isso para mim não é um objetivo, mas eu preciso sair um pouco mais do operacional, por exemplo, da área de mídia, né? Falando um pouco sobre o meu futuro. Conte um pouco. Ai, acho que tem uma antes do Paulo. É a mesma coisa. Não, entrou outra. Eu leio aqui, não tem problema. Conte um pouco dos seus insucessos no percorrer da carreira e o que eles lhe contribuíram para se tornar o profissional que é. Tá. Pergunta difícil. Acho que o primeiro ponto é você saber a hora de decidir sair de uma empresa e a hora de decidir fazer uma mudança, né? Eu considero que algumas empresas talvez eu tivesse ficado mais tempo para absorver tudo que eu poderia ter absorvido de conhecimento, né? Então, por exemplo, quando eu saí do LinkedIn e fui para o Google,
eu senti que eu ainda tinha muito o que viver no LinkedIn. Eu acho que eu podia ainda ter absorvido muita coisa e ter vivido coisas que hoje, como empreendedora, provavelmente eu não vou mais viver. Então, eu acho que você saber a hora certa de você mudar de projeto, de você fazer uma passagem de conta, ou de você entender se aquilo mesmo é uma oportunidade, ou se é uma oportunidade disfarçada, né? Foi uma das coisas mais desafiadoras para mim ao longo da carreira. Então, hoje, não voltaria atrás de ter vivenciado o Google, de ter ido para o Google, mas eu acho que o entusiasmo do convite para participar do processo seletivo e de como foi, me fez não enxergar o que eu ainda poderia aproveitar de oportunidade que o LinkedIn estava me oferecendo naquele momento. Eu tinha sido promovida fazia 3 meses no LinkedIn, tinha assumido um projeto muito bacana e talvez eu poderia ter vivido aquele projeto de uma forma diferente. Além disso, diversos insucessos daí do dia a dia, né, de feedback de cliente, de tomar, às vezes, alguns cuidados que você não tomou. Então, por exemplo, alguns relatórios que eu poderia ter mandado e evitar estresse com o cliente. Então, algumas coisas de você ser muito cuidadosa, né? Quando eu era gerente de contas no Google, eu tinha muito desafio do cliente entender que, apesar do Google ter um efeito de, né, ou te trazer vendas incríveis, ou de falir a sua empresa para algumas empresas, eu não mandava na ferramenta e na dinâmica do mercado, né? Então era muito complicado, porque muitas vezes o cliente ficava bravo ou ficava muito estressado com o Google ou com a ferramenta, e isso acaba sobrando para os gerentes. Então, algumas passagens aí bem desafiadoras que eu tive, mas que, por outro lado, te ajuda a crescer, te ajuda a criar skills de relacionamento e essas coisas, mas são bem desafiadoras. Mas acho que qualquer passagem acaba contribuindo profissionalmente. Então, hoje, eu consigo ajudar outras pessoas, por exemplo, na transição de carreiras ou nas passagens, porque eu já passei por esses questionamentos, porque eu já tive muita dúvida, porque eu já tive outras oportunidades que eu recusei, já fiz processo seletivo na Amazon, já pensei em ir para o Facebook, já pensei se eu tinha ido para a agência cedo demais. Então, não sei, é muito, você se questiona muito também quando você está ao longo desse processo, e faz parte, não vejo erro nisso. Eu acho que faz muita parte você estar sempre se questionando sobre essas escolhas. Acho que o Paulo está escrevendo mais um pouco. Vocês têm mais alguma dúvida? Queria saber mais alguma coisa com relação a cursos, a formações, a dia a dia? Vamos aproveitar, gente. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas a gente ainda tem a Stephanie aqui com a gente. Se vocês quiserem trazer alguma dúvida, agora é a hora, hein? Vamos aproveitar. Nossa, que aula, né? Que aula intensa, muito interessante. De coisa, a gente nunca sabe o que vai surgir de dúvida, de questionário, né? Mas é bem interessante ver essas dúvidas e essas perguntas, né? Porque a gente também se desafia para responder. Uma das coisas que eu ia até comentar com vocês com relação a essas empresas, eu até estava vendo a pessoa que escreveu que tinha o sonho, né, de trabalhar no Facebook ou no Google, ou empresas assim. Uma coisa muito forte é você ter que estudar a cultura, né? Então, essas empresas, eles fazem o teste de cultura na entrada, na parte da entrevista. Por exemplo, no Google, eles falam que eles vão testar o seu Google, né, que seria, tipo, o fator enquanto você tem fit cultural. Então, é muito importante vocês saírem um pouco do conteúdo mesmo e ir um pouco para o mundo da empresa. São empresas que esperam que você entenda a empresa, que você conheça a empresa, que você tenha estudado muito e que você entenda, inclusive, os produtos internos deles. Então, eles exigem isso porque eles sabem que você pode acessar essas informações. Então, se você não acessou, foi porque você não buscou, porque você não teve curiosidade, né? Então, já demonstra vários fatores sobre quem é você como pessoa. Então, é bem importante isso.
O Orlando comentando no chat. Como? Pode mandar mensagem no LinkedIn que a gente conversa, mas todos os projetos a gente desenha, projeto a projeto, todos os desafios, e aí depende muito do escopo, do que precisa, mas dá para a gente fazer projetos bem interessantes. Falar uma segunda língua ajudou você nesse crescimento, você aprendeu uma segunda língua depois. Nossa, muito interessante essa pergunta, Cássia, porque outro dia eu estava até pensando nisso, porque eu acredito que o fato de eu falar espanhol no Brasil foi uma das coisas que mais abriu portas para mim. É incrível o quanto falta profissional que sabe falar espanhol no Brasil. Eu não sei se as pessoas consideram que a língua é muito fácil por ser parecida com o português e acredita que o portunhol está suficiente, ou se falta mesmo aquele encanto pelo aprendizado da língua, né? Eu vejo muitas colegas falando, vou aprender francês, vamos sei o que, tá, mas gente, tem um mundo para o mercado espanhol gigantesco, principalmente dessas empresas, porque é só você pensar, onde fica o headquarter dessas empresas da América Latina? Geralmente fica no Brasil, e ele depende desses funcionários que falam espanhol para você atender. Então, quando eu estava na Cantar, eu trabalhei com o Unilever Latam, e o fato de eu falar espanhol foi o que me colocou nesse projeto, né? Óbvio, tem outras skills, tem outras, mas se eu não faço espanhol, teria sido cortada logo no começo, na entrevista. Depois da Cantar, no LinkedIn, eu trabalhei só com países da América Latina, então com México, com Centro-América, com vários países diferentes, que também me abriu portas e outras oportunidades. E, por exemplo, no Google hoje também existe um mundo Latam enorme. Então, se você fala espanhol, isso abre muitas portas, porque muitas vezes eles precisam de alguém que fale espanhol e, tecnicamente, você já logo se destaca. Então, assim, o inglês, ele é default. Porque para você trabalhar numa empresa multinacional, o primeiro teste é o inglês e eles te cortam realmente se você não consegue se conectar, porque a maioria dos conteúdos dentro da empresa vão ser em inglês, as reuniões com diretores fora do Brasil, as conferências comerciais, é tudo em inglês. Então, assim, gente, línguas faz parte desse mundo hoje do marketing, porque esses canais distribuem muito conteúdo, mas, assim, além do inglês, eu acho que o espanhol foi muito transformador. E vocês não têm ideia o quanto é difícil achar profissional bom que fale espanhol no Brasil. Realmente é uma porta que abre. E eu considero muito fácil aprender espanhol. Tipo, 1 ano de curso comparado com, por exemplo, o alemão, que é super difícil. Você já está falando, você já está se comunicando, você já está escrevendo. Você consegue ler livro inteiro antes de ter aprendido a gramática por causa do portunhol. Então, não perde essa experiência, eu acho que é muito importante. A minha idade, ai, meu Deus, tenho 27 anos. Olha só. Super jovem. Stephanie, desculpa, fala. Não, pode falar, Carol, fica à vontade. Só ia te perguntar, que me deu uma curiosidade aqui, você falou sobre processo seletivo das empresas, né, recrutamento. Você fez alguns, né, aí, nessa sua trajetória, já. Uhum. Como que os processos se parecem? Eles têm uma tendência da empresa a ter processo seletivo muito personalizado, enfim. Tem alguma dica que você daria para quem está pensando aí em aplicar? Tá. Os processos eu achei bem diferente entre eles. Tem os lados básicos, né? Que são, por exemplo, em inglês, os testes de língua, que são, por exemplo, perguntar o seu histórico curricular, essas coisas assim. Mas, fora isso, a estrutura do processo, a estrutura da entrevista é bem diferente. Vou dar um exemplo, tá? No LinkedIn, quem fala com você, e aí, gente, isso foi a minha experiência, tá? Não levem como verdade absoluta, pode ser diferente para vocês, pode ser diferente se vocês encontrarem outro líder, se vocês forem se candidatar para o LinkedIn, por exemplo, de outro país, então não é a verdade absoluta, tá? Foi a minha experiência. Então, por exemplo, no LinkedIn eu falei direto com quem seria o meu chefe. Eu passei por rodadas que eles chamam de roleplay. Isso é bem importante, que são rodadas de você fingir que o seu chefe é o seu cliente de verdade. Então, você está no desafio real de você ter que falar com o cliente e você dar respostas imediatas.
A maioria dessas empresas hoje fazem esse roleplay, então é importante vocês testarem com outras pessoas da família, com amigos, fazer a experiência da pessoa fingir que é o cliente, de fazer o que a gente chama das contestações, né? Então, por que você falou isso, mas não entendi esse ponto? Então, de ser bem o advogado do diabo nessas horas. Então, a maioria tem esse roleplay. No LinkedIn teve roleplay diversas vezes. Eu cheguei, acho que a fazer 3 vezes. Então, eles testam mesmo até o seu poder de absorver feedback, mudar na próxima vez. Então, tem todo esse processo. O processo do Google já é completamente diferente. Você não conhece o seu chefe. Muitas vezes, o seu chefe só entra no finalzinho do processo. Não é nem ele que escolhe as pessoas. Lá existe um comitê para escolher quem é a pessoa que vai trabalhar. Eles tiram o poder disso do líder, que é para não ter aqueles queridinhos ou o indicado do líder. Então, quem escolhe é um comitê mesmo formado por pessoas diferentes. Você passa por processos bem, bem complexos. Tem aquelas perguntas clássicas do Google, de quantas bolinhas de Google cabem dentro de um ônibus. Existe real. Então, você tem que estudar a estrutura de perguntas de entrevista do Google. Então, assim, cada processo é de um jeito. O da Amazon foi completamente diferente. Eu falei direto com o pessoal lá da América Latina, mais uma oportunidade que surgiu por conta do espanhol. Era para um projeto bem diferente. No final, a vaga acabou sendo congelada, mas foi um processo que daí eu já nem passei por teste de língua, por exemplo. A entrevista já foi direto com um gringo em outra língua, entendeu? Então, você tinha que se comunicar, você tinha que falar tudo, a entrevista inteira foi em outra língua. Então, são processos bem diferentes. E, como eu disse, são culturas muito diferentes. Hoje, por exemplo, a Amazon, existe a Amazon de software, né, a AWS, e existe a Amazon Retail, a Amazon E-Commerce, que as pessoas conhecem. São empresas completamente diferentes, com culturas diferentes, que buscam profissionais diferentes. Né? O LinkedIn e o Google, os dois são um canal, só que a cultura, a forma da empresa existir no Brasil, como ela funciona, são completamente diferentes. Então, tem que pesquisar mesmo a fundo e o principal, falar com quem já trabalhou lá ou com quem está hoje em dia na empresa. E abordem essas pessoas mesmo. No LinkedIn, geralmente elas estão abertas a conversar. É só você ir atrás, né? Que legal. E uma coisa, praticamente todas essas empresas têm um programa de indicação. Ou seja, se a pessoa indica você e você entra na empresa, ela recebe um bônus financeiro por fazer essa indicação. Então, você ter contatos, você fazer network com pessoas que trabalham nessas empresas, muitas vezes é do interesse dela também conhecer pessoas diferentes, fazer indicações, te ajudar a te colocar lá dentro. Então, por isso que é importante, se comuniquem, porque existem até programas internos para fomentar esse network, essas indicações, e em vez de você ir lá se candidatar numa vaga de forma fria, né, eu acho que é um processo que dá para você ir por outro caminho. Ótimo. Demais. Gente, alguém tem mais alguma perguntinha? Algum comentário? O pessoal falando que está curtindo muito as aulas aqui. Muito bom. A gente também agradece muito a Stephanie, porque o conteúdo que ela compartilhou foi realmente precioso. Então, só para lembrar que vai ficar tudo gravado no YouTube, gente, tá? No link que eu disponibilizei aí no chat, para vocês reverem. Olha lá. Quero mais um dia. Imagina, gente. Se vocês quiserem também conversar mais alguma coisa, fazer mais pergunta, podem mandar. Também no LinkedIn, fica à vontade. E se tiver mais dúvida também sobre o curso da EBAC, né, Carol? Isso, eu vou deixar um contato aqui também, gente. Olha só. Deixa eu só tirar a sua apresentação aqui um pouquinho, tá? Uhum. Vou deixar já também o contato, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso, sobre a EBAC. Olhem só. Tá aqui. Então, se vocês tiverem qualquer... gente, eu também acho, tá? Eu também sou do time da Stephanie na EBAC, tá? A gente está articulando isso aí. Vai rolar, vai rolar. Estamos fazendo. Tem que ser remoto. Eu tô aqui no frio, mas a gente dá um jeito.
Muito legal, gente. Então, muito obrigada, né, pela presença de vocês aí. Só para lembrar, vou colocar aqui também no chat o link, o mesmo link onde algumas pessoas enviaram as atividades, é o link para você garantir o seu certificado de participação aqui, tá? Então, não esqueçam de preencher, tá? Preencham assim rapidinho ainda hoje, porque nos próximos dias a gente vai mandar e enviar o certificado de participação para quem realmente esteve aqui durante esses dias com a gente, tá? Então, de novo, Stephanie, muito, muito obrigada por tudo. Foi demais, foi incrível. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem que fazer de novo? Não tem essa regra, não. Pode explicar, Carol. Não precisa. Na verdade, assim, o precioso desse momento foi o feedback, né? Ter os feedbacks aí, vocês também refletirem junto com o que a Stephanie trouxe, né? Em como melhorar, né? Em como aprimorar aí esse storytelling de vocês, né, Stephanie? Isso mesmo. E se quiserem, depois pode também me chamar no LinkedIn, falar, dá uma olhadinha no meu perfil, eu mudei, eu apliquei as coisas também. Eu adoro receber para dar uma olhadinha. E a Cássia falou que o link não está abrindo, Carol. Esse que eu mandei agora? Peraí, vou mandar de novo. Peraí. Aqui abriu. Vamos pôr de novo aqui. Então, quem já mandou a atividade e preencheu, não precisa preencher de novo, que aí ele já serve para garantir o certificado também, tá? É esse link aqui. Olha só os comentários. O Paulo, é porque você já respondeu. É isso mesmo. Se você já respondeu, ele não vai abrir, porque ele permite só uma resposta por pessoa. E essa resposta, com o preenchimento dos seus dados, já garante seu certificado, tá bom? Boa, Paulo. Descobriu aí. Muito bom. É importante você entender como funciona a ferramenta. Tá vendo? Olha só. Vou chamar o Paulo aqui para me dar uma assistência também na produção aqui, viu? Muito bom. Gente, então, eu agradeço de novo vocês daqui. Fiquem ligados no nosso conteúdo, no conteúdo do AIBAC, se inscrevam no canal da EBAC Online no YouTube, tá? Para vocês verem aí todo o conteúdo. A gente tem muito conteúdo de marketing digital lá já. Então, se vocês curtirem algum vídeo, deixem um comentário embaixo do vídeo. Para a gente é muito importante saber como esses eventos todos têm ajudado você a pensar a carreira, tá bom? De novo, Stephanie. No YouTube do último que a gente conversou, que daí é só focado em mídia digital, né? Que eu dei várias dicas de Google Ads. Então, se vocês quiserem, falando de mídia, quem quiser ir para essa área, eu super indico, são dicas bem valiosas aí de Google Ads, de YouTube Ads, que a gente conversou da última vez. Muito bom, ótimo. Então tá bom, então é isso, gente. Boa noite, até a próxima. Até mais, gente. Obrigada, Stephanie, de novo. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada.